One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Abner, um mestre em chocolate, em confeitaria. Vai falar um pouquinho aí sobre sua carreira, sua trajetória, umas dicas aí sobre chocolate, esculturas em chocolate. Tudo bem, Abner? Olá, tudo bem? Como estão as coisas? É um prazer enorme estar participando aqui desse podcast. A gente tem tantos podcasts aí e agora aí um de confeitaria, gastronomia, etc. É um prazer enorme estar aqui com você. Que legal, Abner. Vai ser um prazer aí falar contigo também, conhecer um pouco aí sobre seu trabalho, diversas coisas aí fantásticas aí com chocolate que você faz. E conta pra gente aí como foi o início da sua carreira, como se apaixonou aí pela confeitaria, depois chocolate. Bom, a história, assim, eu contei poucas vezes, né, essa história, mas, assim, eu iniciei minha carreira em fundo de padaria, literalmente lavando louça, né, e depois se apaixonando pela arte da panificação, confeitaria e chocolate. Então, eu comecei a trabalhar nessa padaria como auxiliar aos 15 anos, aqui em Limeira, onde eu moro, interior de São Paulo, e depois fui trabalhando em outras padarias aqui, redes de supermercado, e aí eu vi que era isso mesmo que eu queria, onde eu comecei a fazer alguns cursos. O primeiro curso que eu fiz foi no Senai de Piracicaba, de confeitaria, e depois, a cada dia, buscando aí melhorar e trazer o melhor, e com isso também conhecendo outros profissionais, se inspirando e melhorando a cada dia. E falando em cursos, né, você fez diversos cursos, né, de escultura também, você fez lá, acho que na França, né, um curso super legal também, né? Sim, em 2012 eu tive a oportunidade de ir a primeira vez para a França, né, gastei quase todas as economias aí, família chamando de doido, fui assim meio que para ficar, fui com um grupo de brasileiros, na época foram 60 brasileiros, tinha alguns confeiteiros, né, e mais proprietários, né, empresários, onde a gente foi visitar uma das maiores feiras da Europa, depois a gente fez alguns cursos rápidos, e também visitou as melhores confeitarias, chocolaterias e as melhores padarias de Paris. E depois tive a oportunidade de voltar mais algumas vezes, fazer um curso de escultura na Belo-Conce, que é uma das melhores escolas de Paris. Então, assim, tive várias oportunidades que a profissão trouxe, tanto para buscar conhecimento, tanto para transmitir conhecimento, buscar inovação, né, para trazer o melhor para os alunos aqui no Brasil. Em termos de chocolaterias, de inovações, assim, França é um berço, assim, né? Acho que é muito inspirador, né? Ah, com certeza. Não só para confeitaria, chocolateria, panificação, mas a gastronomia em geral, né? É praticamente o berço aí, onde tudo acontece lá primeiro e depois acaba que indo para os outros lugares do mundo. É claro que cada país tem sua particularidade. O Brasil é muito rico em sabores, aromas, texturas. Eu adoro também poder viajar e homenagear cada região, né? Então, sempre que eu vou para uma região, eu procuro estudar um pouco sobre aquela cultura, sobre um pouco das frutas, sabores, etc., onde eu gosto de usar técnicas de fora, clássicas, com ingredientes do Brasil. Eu tive a oportunidade também de participar de algumas competições, né, no Brasil e fora do Brasil, onde eu também pude estar levando um pouco disso, né, da nossa cultura. Nossa, isso é muito bem-vindo, né? Acho que, assim, as nossas frutas, assim, o nosso chocolate também, né? Recentemente eu até gravei um episódio com a Arcélia Galhardo, né? Falando sobre Bintou Sim. Bar e sobre um pouquinho, né, do nosso terroir, né? Ela diz, né, nosso Brasil, né, assim, nossas regiões, diversos terroirs aqui de chocolate que a gente tem, né, que é fantástico. Às vezes um país tem só um tipo, né? A gente tem diversos, né? Sim. Chocolate puxa mais para amêndoa, outro puxa mais para frutas vermelhas, diversas, né, o da Bahia, do Espírito Santo, em diversas outras regiões ali próximo à Amazônia também, né, regiões às vezes que a gente não consegue nem ter muito acesso assim, e tem, né, no terroir. E ela, né, contando, né, e ela é americana, né, contando um pouco, falou, Gabriel, estou recente no Brasil, mas eu já posso falar que eu conheço muito mais do que muitos brasileiros, assim, que ela teve a oportunidade, né, de viajar bastante, né? E tem muito isso, né? O pessoal fala, chocolate belga, chocolate suíço, né? Mas muitas vezes a matéria-prima, o cacau, vem daqui, né? Vem do Brasil. Então, são chocolates ótimos, claro, sim,
né, fazer um chocolate também é muito, quem tem oportunidade, né, assim, trabalhar um bean to bar também é muito legal, né? Com certeza, o Brasil é muito rico, né, em tudo isso que você está falando. Já foi líder mundial na produção de cacau, né? Infelizmente teve a questão da praga da vassoura de bruxa e acabou quase que exterminando isso em algumas regiões do Brasil. Mas o Brasil hoje está retomando, né? Está por volta de quinto, sexto, fica oscilando aí no ranking mundial de produção de cacau. Tem vários terroirs diferentes, né? Posição geográfica e climática, onde traz nutrientes, coisas específicas para o solo, por consequência para o fruto do cacau e depois para a amêndoa de cacau, né, e para fazer o chocolate, né? Mas assim, essa onda Vintubá eu venho acompanhando, né, desde o início aqui no Brasil. Participei de vários eventos, feiras, né, e congressos, fóruns na Bahia mesmo, no sul da Bahia e outras regiões, onde a gente consegue ver que está crescendo bastante. O Brasil tem muito potencial para fazer um bom chocolate. Ainda não tem expertise como lá fora, né? Um belga, um suíço e etc. Eu acho que falta só um pouquinho assim na questão de buscar um pouco mais de inovação, conhecimento, entender um pouco mais sobre fazer chocolate. Mas tem tudo para melhorar e buscar. Eu conheço, tem amigos aí que trabalham com B2B, que tem chocolates premiados fora do Brasil, incríveis, né? Então, assim, fazer tudo que a gente vai fazer, eu acho que assim não é pela moda, né? A pessoa tem que entender realmente o que ela está fazendo. Não é só pegar amêndoas de cacau, nibs, né, e jogar dentro de um melanger e achar que ela está fazendo um B2 bar, um chocolate de qualidade, né? Então, ela tem que entender toda a cadeia produtiva, conhecer o seu fornecedor, se possível viajar até o lugar, como você citou, conhecer, fazer projetos sociais, ajudar aquelas famílias e etc. Porque, assim, é possível se fazer um bom chocolate, mas a pessoa tem que entender toda a cadeia produtiva, desde a colheita até todos os processos, né? Quebra do cacau, fermentação, secagem, torrefação e etc., até chegar ao chocolate de qualidade. E falando nas esculturas, né, Abner, entrando um pouco nesse assunto, né? Poxa, você é um mega especialista, né? Como começou a ideia das esculturas? Obrigado aí pela carinho e atenção, né, de falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Em 2010, eu comecei a se apaixonar pela essa arte de chocolate. Meu pai sempre me motivou na questão da arte, né? Então eu sempre fui envolvido com pintura de quadro, grafite, né, a arte urbana. Meu pai restaura móveis, sempre fez pinturas, fachadas, etc. Então, tive, de certa forma, sempre envolvido com arte. Depois de um tempo, quando eu vi alguns vídeos, né, no YouTube, né, não era tão explorado esse lado, mas tinha alguns vídeos. Um amigo meu, né, chegou e mostrou e falou assim: olha que legal isso aqui e tal. E aí eu comecei a querer participar dessas competições, onde tem que ser feita uma escultura de chocolate, né? Então, o termo escultura, né? Muita gente fala: mas isso não é tão vendável. Mas para que fazer isso? Onde você tem como avaliar um profissional o maior número de técnicas em uma única só peça, numa competição. Então, são muitas técnicas. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha tanto acesso, tanto com recursos financeiros para comprar moldes de última geração e etc. Então, eu via aqueles vídeos, tinha vontade de fazer, vontade de aprender, e fui testando, buscando, adaptando com materiais de construção, equipamentos de artesanato e etc., e desenvolvendo isso, né? Então, assim, se eu tivesse parado aquela época, né, muitas pessoas, você é maluco, escultura de chocolate no Brasil, isso nunca vai dar certo e etc. Talvez eu não teria, né, participado de competições, representado o Brasil, conhecido vários países, né? Então, acho que tem que acreditar um pouco na nossa arte, né? Então, acho que falta isso para as pessoas que estão começando agora, porque teve a questão da pandemia, se achou na confeitaria, ou foi uma única solução de complemento de renda e etc. Mas antes de pensar só no dinheiro, acho que todo mundo tem que pensar, né? Ninguém trabalha de graça, mas se a pessoa não amar o que faz, não acreditar naquela arte, nunca vai evoluir, né? E conta um pouquinho sobre um pouco de técnica, né? O que você falou, né? Muito lá fora é muito utilizado os moldes, né? Acho que os moldes ajudam muito para, pelo menos um molde básico, às vezes para fazer cada peça. Alguns até mesmo você falou, né? Às vezes até tem que se construir, fazendo aos poucos, depois vai se esculpindo e tudo mais. O tipo de chocolate tem que ser um chocolate
mais 100%, que isso acho que dá mais rigidez. Conta um pouquinho, Abner, de algumas particularidades assim para se fazer uma escultura. Bom, a escultura existem várias técnicas, né? Se você for pensar tipo em comparação, pode pegar inspiração em escultura de pedra, escultura de mármore, escultura de madeira, argila, cerâmica, tudo que você ou arquitetura, tudo isso pode ter técnicas de inspiração, né? Como construir, um exemplo, parte de equilíbrio, desafiar a gravidade, realismo. Um exemplo, vou fazer figura humana, animais, eu tenho que estudar um pouco de anatomia, para entender todo o conceito e etc. Hoje, a técnica que eu acho, assim, até quando eu vou ensinar isso em alguns cursos, né, que eu faço cursos mais aprofundados de escultura, eu tento fazer uma técnica mista, né, de várias técnicas em uma única peça, mas a técnica mais difícil, no meu ponto de vista, que não, porque vai depender de cada pessoa, né? Porque tem pessoas que vão ter mais afinidade. Mesma coisa como um desenho, um exemplo. Se eu ensinar a técnica para a pessoa desenhar, pode ser que ela vai aprender pela insistência. Outras pessoas têm mais facilidade. Ela tem um dom, né? Mas é uma facilidade que ela, é claro que ela tem que praticar, mas tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade. Mesmo assim, eu conheço chefes famosos, né, fora do Brasil, que não sabe desenhar nenhum palitinho, um bonequinho e faz esculturas incríveis. Então, assim, é uma coisa que é difícil de explicar, né? Tem que fazer, né? Mas a técnica mais difícil que eu acho é a questão de você partir de um bloco, você esculpir 3D. Né? Eu acho que é o mesmo princípio, um exemplo de um bloco de pedra, de um bloco de gelo, você sair de um bloco, né, ter a escultura 3D. Né? Eu acho que é a técnica mais difícil. Tanto para você criar esse bloco, né, porque vai muito chocolate, o tempo para se criar, o molde para se criar esse bloco, depois você vai ter que ir esculpindo isso e leva tempo, entendeu? Depois, às vezes, você tem que pôr mais, às vezes você tira um pouco mais de um lado, às vezes tem que ir completando. Mas assim, o chocolate eu brinco que é uma coisa que, dependendo da peça, você consegue repor isso, né? Já em outros materiais fica difícil, né? Então, por exemplo, vou fazer uma escultura de gelo, com gelo cristal, um exemplo. Na competição, no Mundial, você tem que entregar uma escultura de açúcar, uma de gelo e uma de chocolate. Então, a de gelo, eles te dão 2 blocos de 300 quilos de gelo, e você tem que aproveitar o máximo desses blocos sem ter tanto desperdício. Se você errar no corte, você matou o bloco, você não consegue colar, você não consegue repor, enxertar como outras técnicas. Então, assim, o chocolate, dá para algumas vezes você conseguir repor isso, né, que você tirou ou que você desgastou a mais, né, dá para adaptar. Entendi. Um chocolate, para ter mais resistência, teria que ser mais um 100%, assim? Ou tanto faz, assim, dependendo? Bom, assim, o chocolate para fazer esculturas, o que eu gosto mais de utilizar é quanto maior o teor de cacau, mais resistente ele é. Tá? Porém, o custo é bem maior. Né? No Brasil, às vezes, dependendo do evento, né, as pessoas preferem optar por custo. Né? Então, assim, eu sempre prefiro chocolate amargo com maior teor de cacau, porque hoje a gente tem técnicas para pintar o chocolate escuro com manteiga de cacau e corante para chocolate e trazer realismo. Então, às vezes, a gente pinta uma peça, até às vezes a gente fica pensando, né, se a gente pintar, se as pessoas vão acreditar se é chocolate ou não, né? A gente consegue ter realismo, consegue cores vibrantes com o chocolate escuro. Ao longo do tempo, fui desenvolvendo técnicas para ganhar agilidade de tempo e também para otimizar peso, custo e etc. de chocolate. Fui um dos responsáveis aí pela criação do Mundo de Chocolate, né, que é um parque temático em Gramado, onde foi feito mais de 200 esculturas aí em chocolate. Então, é o primeiro parque da América Latina feito de chocolate, onde foi gasto aí mais de 35 toneladas de chocolate, com uma equipe aí de 8 pessoas. A gente fez um projeto incrível, tem peças aí até de recorde, não foi catalogado porque não foi acompanhado a montagem, mas a gente tem um exemplo, uma Torre Eiffel de 4,22 metros de altura, feito aí com 800 quilos de chocolate e 80%.
Nossa, e qual que foi a sua mais complexa? Não sei se foi essa que você participou, tem alguma outra peça, às vezes tão complexa que você fez, assim, tem algum exemplo? Cada projeto é um desafio novo. Entendi. Mas assim, o mundo de chocolate foi onde foi o start, né, disso para esculturas gigantescas, né, em chocolate. Não tinha referência em livros, não tinha referências de detalhes de quanto tempo duraria isso, como que tinha que conservar e etc. Então, quando foi fechado esse projeto, tinha um tempo curto para ser feito. Aí uma das exigências, né, eu fui para Paris para fazer um curso mais detalhado de pintura, realismo e etc., para chocolate. E aí, chegando lá, falei com um dos chefes, um MOF, um Jean-Michel Perruchon, ele é diretor da Belo e Conce, e aí eu falei um pouco do projeto para ele, e aí ele falou assim para mim, no Brasil isso é impossível. Eu já tinha assinado o contrato, já o valor da multa era do valor que eu ia receber, Nossa. então eu tinha que fazer acontecer, né? Então, assim, eu acho que a partir daí tive vários desafios, foi um crescimento pessoal, profissional, liderança de equipe, vi de tudo nesse projeto. Então, acho que foi um grande salto aí, onde abriu oportunidade aí para outros projetos, como esse de Portugal, onde eu e minha esposa, Natália Marinho, a gente vai todo ano para Óbidos, que é o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, onde a gente é responsável aí pela residência artística, né? Além de ser responsável pelas esculturas de chocolate do evento, né, uma boa parte dela, a gente também tem esse estágio com profissionais locais, onde eles vão ajudar a gente e também acabam aprendendo as técnicas, né? Então, acho que eles fazem esse projeto bem bacana lá, esse projeto social, que também é a interação dos profissionais da região. Que legal, que bacana. Nossa, é muito bacana, né? Essa parte de escultura, mesmo que você falou, tem umas que você fala, nossa, será que é de chocolate mesmo? Devido ao tanto realismo, né? A pintura, assim, fica perfeito, né? Vi aquela pantera cor-de-rosa também, acho que até foi com chocolate ruby, né? Poxa, ficou incrível. Aquele projeto foi para o lançamento de Chocolate Rubi no Brasil. A gente fez ela quando o chefe Bertrand, meu amigo que é diretor da escola de Chocolate Academy, né, que é a escola da Calebo no Brasil, chegou e falou para a gente, o que você acha? Vamos fazer uma pantera cor-de-rosa de rubi? Aí eu falei, mas pintar só na cor de rubi? Não, não, quero que faz com rubi mesmo. Só a pantera cor-de-rosa foram 15 quilos de rubi. Nossa. Onde ela ficou sentada, tipo, imitando uma caixa de madeira, era chocolate 50%, mais 15 quilos. Então, foi um projeto aí que eu e minha esposa, Natália, também fizemos aí em 3 dias, muito correria. E depois a gente terminou de montar ela no dia do evento, no restaurante, que foi o lançamento do Rubi. Então, ela deu uma voltinha aí por São Paulo, desafio com buracos e tudo, para uma tempestade no dia, Nossa. para chegar lá e entregar tudo certinho, mas deu tudo certo, foi sucesso aí, o pessoal da Calebo Global compartilhou isso, virou um post aí para o mundo todo, foi bem legal. Poxa, que honra, que legal. E falando, Abner, em tendências, né? Vejo muito aí suas consultorias, os seus cursos, né? Aqui no Brasil, um tempo para cá, ficou muito famoso, assim, a parte de bombons, né? Bombom pintado, parece que ele é meio cristalizado, assim, com verniz, né? Como que chama essa técnica? Bom, como você falou, né, uma coisa que vem tomando força aí no Brasil, é uma técnica que eu já venho estudando ela desde 2010, um pouco mais a fundo. Essa técnica mais recente essa pintura, né, ela é feita com manteiga de cacau e corante para chocolate, né, corante lipossolúvel, onde o brilho em si não está relacionado somente a essa pintura, né? Então eu sempre falo nos meus cursos, consultorias e etc, que a pessoa tem que dominar a técnica, né? Então, se ela dominar a técnica, ela pode brincar com as cores, brincar com as texturas e etc, né? Então, a técnica em si não é o melhor molde, não é o melhor chocolate, não é a técnica. Então, as temperaturas, os cuidados, os processos, onde a pessoa faz. Hoje, até essa pintura, antigamente, essa pintura era feita como? Tingindo o chocolate branco diretamente. Então, a gente tinha um chocolate. Vou fazer um chocolate vermelho, ficava rosa, vou fazer um chocolate preto, ficava cinza, ia muito corante, mudava a textura do chocolate, trazia um sabor metalizado e pintava a língua do cliente, né?
Então, com essa técnica hoje, até um argumento de venda, porque você vai usar o mínimo de corante possível, cores vibrantes, vivas, no chocolate escuro, coisa que a gente não conseguia isso antigamente. Então, é só uma película externa, né, que a gente faz a pintura no molde, né, do bombom, na cavidade, ou tablete, ou de Páscoa, o que você quer, e depois esse desenho transfere-se para o chocolate. Então, fica perfeito, um brilho, né, fica bem bacana, e chama muito atenção, né, com o mínimo de corante. Nossa, que legal. É que parece às vezes até que é um verniz, né? Mas não é, né? Na realidade é o corante que é aplicado na forma ou no molde, e depois com a transferência, é como se fosse um transfer, né? É ele que passa esse brilho, né? Tem alguma coisa que se passa depois ou não? Ou é só essa parte mesmo da temperagem? É só as técnicas mesmo, as temperaturas, os processos, os tempos de cristalização, a temperatura correta da sala de trabalho. Então, para trabalhar com chocolate hoje, se a pessoa quiser ganhar dinheiro, viver de chocolate, né, ter uma renda maior, padrão no que ela está fazendo, ela tem que ter uma sala climatizada entre 18 a 21 graus, né? Eu sei que é difícil para quem está ouvindo e começando agora, mas ela tem que entender como se fosse qualquer outra profissão. Né? Um fotógrafo, um exemplo, ele tem que investir em lentes, em iluminação, equipamentos para se tornar um bom profissional. No chocolate, na confeitaria, na panificação é a mesma coisa. Você consegue começar com o básico, mas vai chegar um momento que você mesmo vai falar, olha, não estou conseguindo entregar aquilo que o cliente espera. Então você vai ter que começar a investir um pouco mais. Então, assim, as pessoas hoje, às vezes, que estão começando agora, ou até os jovens, né, ou pessoas que se encontraram na confeitaria, na chocolateria, a gente sabe que cada um tem uma realidade, cada um tem o como investir, o porquê naquele momento e etc. Mas não pode pirar, né? Querer comprar tudo de uma vez, querer gastar uma grana de uma vez. Tem que ser aos poucos e no momento certo cada investimento, não pular as etapas, né? Porque um exemplo, vou fazer uma pintura no bombom, vi o chefe Abner pintando com compressor. Aí a pessoa já quer comprar um compressor. Só que ela nem tem a climatização, ela pulou o investimento. E aí ela não vai conseguir usar aquele equipamento, porque ela pulou uma etapa, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco hoje das pessoas terem um pouco mais de paciência, entender um pouco mais, perguntar um pouco mais, do que já sair comprando, investindo. Às vezes nem é preciso, às vezes tem pessoas que têm compra por impulso, porque viu uma pessoa usando, ou porque alguém falou que tem que usar, que tem que comprar marca X, e a pessoa quer vender, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado nos investimentos aí. Ah, com certeza, com certeza. Tem que ir aos pouquinhos, né? Que nem você falou, né? Que nem fazer croissant, né? Croissant é super complicado, né? Temperatura, Sim. senão acaba derretendo lá a manteiga, tudo, folhado lá, não dá certo, né? Chocolate é a mesma coisa, né? Muito. Ah, sim, tem etapas, processos, né? Então, assim, fazer para a família, fazer brincando, fazer no final de semana, brincar com os filhos ali, fazer é uma coisa. Agora, você viver disso é totalmente diferente, fora as outras responsabilidades que você está lidando com vidas, né? Então, você pega uma pessoa que tem intolerância à lactose, tolerância zero açúcar, glúten e etc., a gente tem que tomar muito cuidado com esses assuntos, né? Então, são vidas, tem que tomar muito cuidado porque pode realmente até levar a óbito, né? Então, se você não sabe o que você está fazendo, não sabe o que você está falando, é melhor você não pegar aquela encomenda, não se comprometer com isso, né? Porque é muita responsabilidade. O que tem hoje, né, o avanço da informação é nítido, né? A gente vê e se você aproveitar da melhor forma, assim como você criou esse podcast para trazer informação a partir de uma distração, de uma brincadeira e tá tomando corpo isso, né? Tudo está acontecendo. Então, quando eu comecei a se interessar pela confeitaria, chocolateria, nem era tão presente assim a questão da internet. Tinha que para ter acesso a um livro era muito caro, esse livro tinha que vir de fora, equipamentos eram muito caros. Uma forma de bombom chegava no Brasil a 300, 400 reais uma forma. Né? Então, assim, tudo era muito caro.
Hoje, se a pessoa aproveitar da melhor forma o avanço da informação, é muito bacana, mas também tem um lado negativo, porque tem muitas pessoas que não têm responsabilidade na internet e fala qualquer coisa, onde tira um pouco de dinheiro que as pessoas têm para investir e acaba investindo da maneira errada. Com certeza. O Abner, um curso também que você está ministrando e é super bacana, né? Até mesmo para quem está nos escutando, né? Ou quer empreender, é sobre as dragas, né? As dragas, né? Que é fantástico, né? Conta um pouquinho para gente sobre um pouco de para quem nunca, né, ouviu falar o que é são as dragas, assim, os equipamentos necessários, assim. Conta um pouquinho para gente. Então, o interesse aí pelo mundo das dragas começou, né, com uma viagem que eu fiz para Gramado, onde eu fui fazer um trabalho até para essa empresa que a gente fez o parque temático lá em Gramado, onde eu vi na fábrica deles umas máquinas, né, como a gente estava brincando, como se fossem aquelas betoneiras, né, gigantes de concreto rodando ali, né, e eu comecei, nunca tinha visto aquilo, né, e achei bem interessante e comecei a perguntar, se interessar, comecei a buscar informação, né, sobre o mundo das dragas, não tem muita informação na internet sobre isso, tentei pesquisar e fui buscando, e aí comecei a montar um portfólio disso, mas também comecei a perceber que no Brasil era pouco explorado isso da maneira que eu entendo como correta, e também não existia equipamentos de pequeno porte, era pensando só para semi-indústria e para indústria, insumos, todo o material e etc. para pequena produção ainda não existe no Brasil, né? Então, uma drageadeira no Brasil não tem uma específica para chocolate. É tudo adaptação da indústria farmacêutica. Então, é um pouco complicado, né? Eu estudar isso sem ter o equipamento, e eu fui desenvolvendo, estudando, anotando, criei um material bem extenso sobre isso, e aí eu comecei a pensar, preciso de um equipamento de pequeno porte para eu começar a treinar isso e até transmitir para pessoas que queiram ingressar nesse mundo, né? Então, provoquei algumas empresas nacionais para fazer, né, um equipamento de bancada. Não tive muito sucesso, porque as pessoas, isso é um mercado que não dá certo, isso é só indústria e etc. Foi até que em 2019 eu fiz uma provocação novamente com 2 empresas e também não deram muito orelha e tal. E aí começou a surgir as consultorias, né? E aí é onde que eu comecei a praticar isso, né? Nas produções, na semi-indústria, na indústria. E aí até que surgiu a oportunidade da parceria com a BTM, que é a Bean to Bar Machine, que é uma empresa de Florianópolis, que na verdade surgiu de um português que veio para o Brasil, onde ele queria fazer o seu próprio chocolate e também não encontrou equipamentos, máquinas de pequeno porte para ele fazer isso. Então, os melangers, moinhos, trituradores para separar nibs, né, da amêndoa, da casca. Então, assim, ele pegou e começou a criar seus próprios equipamentos. Então surgiu essa empresa, a BTM. Aí depois, em eventos, em feiras, acabei conhecendo essa pessoa. Por coincidência, ele veio me perguntar sobre o mundo das dragas. E aí surgiu essa conversa e a gente criou uma drageadeira de bancada de 8 quilos de início, né? No início, a ideia era fazer uma drageadeira um pouco menor, mas foi desenrolando e tal, e surgiu essa de 8 quilos profissional, que é um equipamento mais robusto, né? Um equipamento que aguenta a batida do dia a dia, tem inversor de rotação, controle de velocidade mais preciso, tudo que a gente precisa para ter a produção de hidrágeno da maneira que é necessário. Também a gente está criando um equipamento para aumentar a produtividade, para inserir ar frio. Então, acho que está desenvolvendo esse caminho aí. Ainda é muito novo, tem muito a ser explorado. E com isso também a gente vai estar criando cursos. Eu já comecei a abordar nos grupos fechados de lives que eu estou fazendo a técnica de dragem rústica manual, para a pessoa começar a entender, ver se é isso que ela quer mesmo e saber todo o princípio, até ela chegar nas dragas brilhantes aí, que a gente conhece, que tem uma infinidade, um universo que dá para dragear castanhas, frutas secas, bala de goma, torrone, o que você quiser, você consegue dragear tanto com chocolate ou com açúcar. Para quem está mais interessado, né, você tem grupos de lives, né, lives fechadas, tal, para quem quer
fazer cursos e tudo mais, mas uma coisa que você falou, Abner, dá para fazer também essas dragens manualmente também, iniciando manualmente também? Sim, a gente tem um conceito que se chama drajas rústicas, que muitas pessoas acabam falando, eu não gosto, tal, mas eu acho que cada produto tem sua beleza, né? Assim como uma trufa tradicional, que ela é envolta com cacau em pó e etc. Não só aquela questão dos bombons brilhantes, né? Cada produto tem seu charme, cada produto tem um diferencial. As drajas são do mesmo jeito. Então a gente consegue fazer drajas rústicas manuais. O que seriam essas drajas rústicas? Você tem um acabamento com cacau em pó, com uma fruta em pó, açúcar impalpável. Não tem o brilho, mas é uma dragem, tá? Então a gente consegue fazer isso de maneira manual. É claro que a gente não vai ter uma produtividade, mas a gente consegue fazer sim produtos incríveis. Eu já fiz algumas introduções nesse tema. Então, como você citou, a gente também teve que se reinventar de alguma forma com a pandemia. Eu fazia muitos cursos presenciais em lojas, faculdades, escolas, lojas de confeitaria, né, onde a gente tinha esses auditórios, esses cursos presenciais, essas aulas shows e etc. Com a pandemia foi tudo cancelado e ainda está cancelado os cursos presenciais. E aí eu falando com a minha esposa, Natália, que trabalha comigo me ajudando, ela pegou e sugeriu essa ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Na época eu não estava acostumado a fazer lives e tal, não fui meio relutante com isso. Também a empresa que eu presto serviço, que é a Barrica Lebo, também teve que começar de outra forma, fazendo lives e etc. Então a gente foi até que chegou um ponto que a gente falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai perder mercado com os nossos cursos presenciais. Então a gente fez os grupos fechados de lives, que acontece no Instagram fechado, onde a pessoa tem acesso aí a muita informação, conteúdo bacana. São 3 lives de receita, cada live dura em média no mínimo 2 horas, com muita técnica, a pessoa vê todos os processos do começo ao fim. Uma live só para tirar dúvidas, entregue um material de apoio, né, por e-mail. Também tem sorteios de parceiros, dicas, interações. Então, tudo isso com um valor bem acessível, né, que é de R$ 150. Só um tema já valeria a pena o investimento. Tudo isso para a gente conseguir também ajudar as pessoas nesse momento difícil de pandemia. E falando em tendências, Abner, de chocolate, assim, o que você tem visto? O que você acha, né? Eu até comentei de uma, né? Desses bombons, assim, que são brilhosos, tal. Tem essas pinturas. Uma outra tendência que eu acho que eu vi também, assim, muito esses tabletes, né? Tabletes maiores, ou tabletes que são recheados, às vezes. São tabletes também pintados. E o que eu vi muito legal, algumas postagens suas são com tabletes com frutas, né? Frutas secas ou meio que liofilizadas, assim, não sei, né? O que você tem visto, assim, de bastante tendência, assim, de chocolate? Tendências é bem bacana essa questão de as cores, sabores, texturas, o brilho, né? Uma coisa que sempre chamou atenção e é meio que característico do chocolate. Mas eu acho assim que o tema saudabilidade, questão de buscar um pouco mais reeducação alimentar, redução de açúcar na alimentação. Então as pessoas estão se preocupando um pouco mais com porcentagens de cacau diferentes, né? Então, há uns anos atrás era praticamente impossível falar de chocolate 50%, né? Então, o Brasil ainda é a grande maioria de consumidor de chocolate muito doce, né? Mas está melhorando muito isso. Então, assim, um chocolate 50% já é um chocolate agradável. É claro que tudo isso vai depender, né, da fabricação e etc. Mas é legal também a questão das frutas secas, castanhas, aproveitar esse apelo de saudabilidade funcional e etc. É claro que a gente não precisa trazer essa responsabilidade para a gente ou para a nossa empresa, mas é legal sempre trazer a questão de curiosidade, que aquela fruta tem tais benefícios à saúde. Não que o seu chocolate vai ter esse benefício à saúde, mas como curiosidade acaba despertando a vontade das pessoas consumirem. Um chocolate com alto teor de cacau, ele traz benefícios à saúde, né? Então, ele tem antioxidantes, polifenol, combate os radicais livres, ajuda no humor, né? Então, são vários benefícios, assim como um bom vinho, né? Tem várias características. Se a pessoa criar o hábito de comer de 15 a 20 gramas de um chocolate de qualidade acima de 50%, ele pode ter vários benefícios à saúde.
Pô, Abner, que legal, hein? Bacana. Nossa, bastante coisa aí conhecer. E muito legal os seus cursos, né? Fica a dica aí para quem tá nos escutando, que você falou, às vezes é um valor acessível, né? Que vai ter muita técnica, né? Para quem está começando, quem quer aprimorar. E consultorias também, né? No Brasil inteiro, né, Abner? Caso quem tem uma confeitaria, ou quer desenvolver um projeto especial, você também realiza, né? Questão dos grupos fechados de lives, né? Tem essa questão, a pessoa pode estar entrando em contato diretamente aí, tanto no meu Instagram como no Instagram da minha esposa, Natália Marinho, que a gente vai estar atendendo com todo carinho. É a gente mesmo que atende aluno por aluno, não tem uma agência por detrás, então a gente sempre tenta ser o mais humano possível e acho que essa comunicação é que acaba fidelizando as pessoas. Às vezes as pessoas têm medo de participar de um curso online ou de um curso nesse formato porque ela já se frustrou com atendimento ou com outro tipo de curso, mas a gente tenta ser o mais, como se fosse a ideia do que a gente quisesse para a gente tenta transmitir para os alunos, né? Então, acho que está bem bacana esses grupos, já está indo para o 14º. Por um lado, a gente fica triste porque já faz todo esse tempo de pandemia, mas por outro, a gente vê que é possível, né, abranger o maior número de pessoas aí ao mesmo tempo, né, até em países vizinhos. Eu acho que isso foi uma das vantagens aí dos grupos fechados, né? Também tem as questões das consultorias, treinamento de equipe, desenvolvimento de produtos, que eu viajo o Brasil todo, tanto pela Barrica Lebô, tanto particular. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato. Se você vai abrir um negócio ou se você já tem um negócio em andamento, também vai ter os cursos online mais extensos, mais detalhados aí, e também as questões aí do mundo das dragas, que em breve vai ter muitas novidades aí, e aguardo todos vocês aí. Legal, Abner. Obrigado, viu? Eu que agradeço o carinho, o convite, um grande abraço a todos aí, até a próxima. Valeu.